Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 155 e recebemos Danilo Rodrigues Pimenta para uma conversa sobre Albert Camus. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Danilo Rodrigues Pimenta sobre Albert Camus. Hoje a gente conversa direto de Foz do Iguaçu, com Danilo Rodrigues Pimenta, e nossa conversa hoje vai ser sobre Albert Camus, né? Eu vou, de início, pedir para o Danilo se apresentar. Como você se apresenta para os nossos ouvintes, Danilo? Bem, eu sou o Danilo Rodrigues Pimenta. Conheci o Marcos há bastante tempo na UFG, né, Marcos? Fiz graduação em filosofia, mestrado em filosofia, um doutorado em educação, na área de filosofia da educação, e me interesso sobre existência humana, sobre existência, sobre filosofia, sobre ensino de filosofia, sobre o existir filosófico, sobre esse tormento que é a existência humana. Esse sou mais ou menos eu, um atormentado. Atormentado? Tem motivos, a gente tem vários motivos de tormento ultimamente. Mas vamos falar então de outro atormentado. Vou te perguntar já de cara, nossa conversa vai girar em torno dessa pergunta, mas quem foi o Albert Camus? Bem, Camus, ele foi, primeiramente, uma pessoa que viveu a existência absurda, né? Que viveu a contradição da existência. Alguém que tinha um problema filosófico que ele julgava ser o mais importante, que era o suicídio, né? Ele até começa o mito de Sísifo. Só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Então, esse é o Albert Camus, alguém que foi, como ele mesmo diz, pensar é começar a ser atormentado. Então, ele é um filósofo que foi atormentado por esse problema, o problema da existência humana, sobre a existência absurda e se vale a pena viver essa existência absurda. Nessa dimensão absurda do Camus, eu acho que vale a pena também já colocar a questão da multiplicidade das formas de escrita que ele utilizou para representar esse absurdo, né? Quando a gente fala do Albert Camus enquanto filósofo, para algumas pessoas parece até ser menos importante ou menos relevante do que o Albert Camus enquanto escritor, enquanto literato. Mas parece que as duas figuras estão imbricadas, não tem como muito separar uma coisa da outra. É como se fossem projetos em comum. É isso, Danilo? Na verdade, não tem como separar porque não tem realmente separação, né? Então, ele vai dizer, não existe sobre a diferença entre arte e filosofia, entre literatura e filosofia, né? Ele vai dizer, não existe essa diferença entre essas áreas que está relacionada com a existência humana, com o amar. Então, não tem como separar o filósofo do literato, né? Ele mesmo vai dizer, a filosofia ele faz uma filosofia posta em imagens, né? Outros filósofos vai falar que o cinema pensa, o teatro pensa. O Camus ele vai falar a minha filosofia é feita em imagens, né? Então, se você quer ser filósofo, escreva romances. E a maneira que ele escreve filosofia é uma maneira também muito gostosa. Ele escrevia muito bem, também foi jornalista, diretor de teatro. Então, ele escrevia muito bem. Ele não escrevia com essa carga erudita. Até porque, para um filósofo que está convicto da falta de sentido da vida, não faz sentido você escrever um livro erudito. É curioso, no mito de Sísifo, ele cita
ele cita assim, a filosofia de Chestov se resume em alguma passagem de algum livro de Chestov, que ele diz isso, e a sua filosofia se resume nisso. Ou seja, imagina essa citação em alguma passagem de algum livro de Chestov, né? Ou seja, a preocupação dele é com o sentido da vida, e quem está convicto da falta de sentido da vida não perde tempo escrevendo livros eruditos, né? Ao contrário da nossa academia, né? A nossa academia parece que já tem todos os caminhos, já tem tudo resolvido, então não existe tormento, né? Não existe essa tormenta. Existe um caminho muito límpido a caminhar, por mais árduo que seja, existe um caminho seguro, que é a erudição. Isso é uma coisa muito interessante mesmo, porque eu fiquei lembrando aqui da briga entre o Sartre e o Camus, e o Sartre vai avacalhar a formação filosófica do Camus, tipo, a formação periférica. O seu Hegel é muito fraco, você não tem seus aponta justamente para isso, né? Para você não ter as suas leituras não são de acordo com o nosso padrão de qualidade aqui francês. Mas isso é um ponto que eu queria chamar a atenção para você comentar um pouco também sobre a posição estranha da Albert Camus como alguém que era argelino, né? Alguém que não pensava a partir da metrópole inicialmente, pensava na língua francesa, mas tem uma ambiguidade, tem um absurdo aí também, né? Sim, ele foi realmente acusado, né, pelo Sartre, pela equipe lá da revista Tempos Modernos, de que a leitura dele de Marx e Hegel era uma leitura de segunda mão, e que a sua filosofia era uma filosofia fracassada. E o Camus realmente ele era um argelino, né? Então o Camus ele não era um francês, apesar que depois o Sartre acusou ele, né? Você não nasceu burguês, mas hoje você é tão burguês quanto eu, né? Mas o Camus está muito forte essa questão, esse desde argelino, né? O primeiro momento dele que o pensamento dele vai se dividir em 3 momentos, né? O lirismo, o absurdo e a revolta. Então, no lirismo, ele vai procurar descrever essa harmonia que há entre o homem e o mundo. Então, essa harmonia existe entre os elementos da natureza, é a harmonia entre o sol e o mar, até o próprio nome Mersol, né? Sol e mar. Então, a harmonia entre os elementos da natureza, a harmonia entre o homem e a natureza e a harmonia entre os amantes, né? O coroamento. Então, existe esse momento harmônico e isso ele vai colocar como o sol da sua região. Depois vai ter esse momento que essa harmonia é quebrada, né? E depois a revolta como uma atitude coerente perante o absurdo, né? Mas o Camus é muito forte esse desde, né? De onde ele sai. Então é muito forte isso. O absurdo é o ponto de partida, mas existe esse momento. Se o absurdo é uma separação, é um divórcio, é uma fratura, então existe um momento em que houve essa harmonia, né? Então, no primeiro momento a gente pode até falar que há uma tensão, mas não propriamente o absurdo, no sentido que o Camus vai descrever. Eu acho que essa questão do partir lá do Mediterrâneo, da região do sol quente, né, é muito marcante. E eu acho que chama atenção você falar do desde, porque parece que a tese de mestrado, se eu não me engano, que é o trabalho dele sobre Plotino, Santo Agostinho, que ele procurou autores que viviam na região onde ele morava, na região da Argélia. É isso mesmo? E essa tentativa de resgatar um pensamento a partir de um lugar é muito curioso, né? Não, é bastante curioso, né? Isso é muito forte, né? Ele vai falar, ele vai dizer numa entrevista, não lembro a quem, estou como igual o Camus, mas é porque eu não lembro mesmo, né? Ele vai dizer numa entrevista, acho que está nos cadernos, ele vai dizer que eu não sou filósofo, só sei escrever sobre o que vivi, né? Então ele descreve a sua própria existência, né? A filosofia dele é se colocar colocar nudez do homem ali perante a existência, né? Ele fala dele, né? Ele fala sobre a sua região, inclusive, por exemplo, você vê o tanto que é forte, né? Ele fala realmente sobre o que ele vive. O assassinato do árabe, né? Existe uma leitura, né? O assassinato do árabe lá no estrangeiro, né? Então, o Mersol assassina um árabe com a desculpa do sol que reflete no seu olho.
E tem a leitura de um professor da Paraíba, ele coloca que esse árabe que ele mata é um árabe que violou a mãe dele, né? Então, tem esse árabe, né? Ele coloca isso, tem uma leitura bem interessante, né? Então, esse árabe que ele assassina é, supostamente, na leitura desse professor, o violador da mãe dele, né? Então, é muito forte isso. Ele fala do que ele vive, ele fala do que ele vive intensamente, né? Então, quando ele inicia o mito de Sísifo, existe um problema filosófico realmente sério, e que ele até cita depois outros problemas, né? Se o mundo tem 9 dimensões, se o espírito tem 12 categorias, isso vem depois. Primeiro é preciso responder a questão fundamental da filosofia, porque é o que corrói ele realmente. É o que corrói, é o que ele viveu, né? E continuou, e viveu durante a vida toda dele essa angústia. Então eu vou te perguntar, fazer a pergunta já para a gente entrar dentro do jogo do absurdo. Por que não se matar? Por que não se suicidar? Como é que o Camus lida com essa questão? Bem, eu acho que motivos para o suicídio é o que o Camus mais tem. Então, é curioso, né? Porque ele vai argumentando que a estrutura da vida é dolorosa, que a existência humana, vamos falar um português claro, né? A vida humana é uma merda porque a estrutura da vida humana é uma merda. O mito de Sísifo descreve isso. E no final do mito de Sísifo ele fala é importante imaginar Sísifo feliz, né? Então ele faz a escolha pela vida. Agora a questão é, por que ele faz a escolha pela vida? Porque para ele o que é verdadeiro deve ser mantido. Então, o absurdo é a primeira constatação, é a primeira verdade existencial. Então, se o absurdo é a primeira verdade existencial e o que é verdadeiro deve ser mantido. E o absurdo, ele é composto por 3 elementos, né? Homem, mundo e confronto. E o confronto entre o homem e o mundo. Então, na filosofia do Camus, é muito claro essa referência ao cristianismo, né? Inclusive, ele chama de singular trindade, né? Homem, mundo e o confronto. Então, você não pode eliminar o absurdo eliminando o homem. Se você elimina o homem, você elimina a trindade. Aí a gente pode pensar o primeiro texto dele lá, né? Sobre o cristianismo e Agostinho. Então, para o Camus é uma escolha. O que é verdadeiro deve ser mantido, e o suicídio elimina esse confronto. Então, você pode eliminar o homem. Se você eliminar o homem, a sua própria existência, você elimina um dos termos da trindade, elimina o confronto. Mas eu também posso eliminar por meio não do suicídio físico, mas do suicídio filosófico, que é um salto a uma realidade superior, a outra instância. Então, eu elimino não o homem, mas elimino o confronto. Coloco Deus na história. Porque aí, se eu coloco Deus na história, tudo está resolvido. Aí a vida tem sentido, a vida vale a pena ser vivida e vamos ser felizes nessa lógica, né? Mas aí você elimina também o confronto. Então, ele faz também essa diferença, né, do suicídio físico e do suicídio filosófico. Ambos eliminam a trindade, né? Um dos termos da trindade. Então, para ele, é uma escolha. É uma escolha manter a vida. Por mais dolorosa que seja, né? E a única possibilidade dessa escolha ser feita autenticamente é aceitando o absurdo, né? Exatamente. É aceitando o absurdo, e aí é onde vai entrar a questão da revolta, né? Porque você vai aceitar o absurdo, vai aceitar a sua condição humana, mas você também tem também uma revolta contra essa condição ontológica. Há uma revolta dessa condição. Então, assim, existe a revolta em relação ao absurdo também. Não é só uma pura aceitação. Então, existe uma indignação da condição de homem, né? Que o Camus vai chamar de pecado sem Deus, né? O absurdo é também uma espécie de pecado sem Deus. A obra do Camus está cheia desses termos, né? Singular trindade, pecado sem Deus. Essa passagem do absurdo para a revolta, ela já merece um comentário mais amplo, porque a gente pode colocar dentro da fase do absurdo o mito de Sísifo, o estrangeiro, mais uma série de outras obras, e aí você vai passar para a revolta a partir da Segunda Guerra Mundial. Uma das críticas que faziam ao Camus
é que o absurdo levava à paralisia, né? Uhum. E enquanto o Sartre falava sempre do engajamento necessário, né? Só que quando estoura a guerra, o Camus se engaja da forma que é possível para ele, porque ele era doente, então ele não podia para ele faz os jornais e tal e tenta levar o Sartre. Quem estava paralisado era o Sartre, de certa forma, né? E eu acho que aí tem uma relação muito forte entre os dois, mas é como se houvesse até uma troca de posição, né? Quem na prática é engajado é o Camus e o Sartre vai juntos, depois eles trocam de lugar. A partir da Segunda Guerra Mundial, você vai ter o Camus muito mais reticente em relação ao engajamento, de acordo com as opções que estão na mesa, e o Sartre engajado de forma absurda. Engajado de forma absurda porque ele aceita os termos que estão dados. Ele tem que escolher entre os termos que estão dados, né? Tem um termo que o Camus usa para o engajamento que eu acho bem interessante, né? Ele usa na questão da parte da estética, que é o termo embarcamento, né? Ele não usa engajado, né? Que ele com a crítica que ele faz à literatura engajada do Sartre, ele vai usar o termo embarcamento, que ele vai dizer que é como um serviço militar obrigatório, né? É algo mais forte do que o engajamento. O engajamento há uma escolha de você não se engajar naquilo. O serviço militar obrigatório não tem a escolha. Então, com relação à nossa condição humana, você não tem a escolha de não se revoltar perante a nossa condição humana, perante as atrocidades que estavam acontecendo na Segunda Guerra. Você não tem a escolha de se calar, entende? Então, é um serviço militar obrigatório, né? A consciência, ele vai dizer, tem um momento imprevisto que a consciência se desperta. Então, a gente tem uma vida mecânica e em um momento qualquer, a consciência absurda se desperta. E essa consciência é definitiva. E essa consciência leva a esse embarcamento, a essa revolta contra a condição. E é definitivo, não tem volta. Não tem volta. Né? Então, não é um engajamento que você tem o direito de escolher não ir. Não, é um embarcamento mais pesado. Né? É um serviço militar obrigatório. Não tem como você não se calar perante as atrocidades que estão acontecendo. E ele vai falar sobre isso também, sobre o papel do artista. Não tem como o artista se calar diante do que está ocorrendo. Existe uma criação que é ao mesmo tempo solitária, quando você cria, mas ao mesmo tempo ela é solidária. Né? Então existe esse caminho, né? Do eu, o mitoticismo está centrado no eu, a minha existência, é a minha vida que não tem sentido, e aí no outro momento é a nossa vida. Né? A vida do outro tem sentido? Se a minha vida não tem sentido, vale a pena. A lógica do absurdo vale a pena. A lógica do absurdo conduz ao suicídio, é a minha vida no mitoticismo. O homem revoltado já não é o eu, é o nosso. Então aí já não é a questão do suicídio, é a justificativa do assassinato. Entende? E aí, perante as atrocidades, o homem tem que se embarcar nessas situações aí. O homem, o artista, o jornalista que ele foi, o diretor de teatro. Nessa passagem do eu para o nós, tem essa transição também da questão por que eu não me mato, para a questão por que o Estado tem o direito de matar alguém. Muito interessante as críticas que faziam o individualismo dele e como elas são respondidas, de certa forma, com a peste, né? Porque a peste você vai ter essa dimensão de solidariedade presente, né? E o livro A Peste ficou muito na moda agora, na época da pandemia, todo mundo voltou a falar do livro do Camus, e eu sempre, toda vez que eu ouço falar da peste e a solidariedade final, esse tipo de engajamento final, tem uma dimensão solidária ali, não posso deixar de lembrar do contraponto do Saramago, do ensaio sobre a cegueira, que parece ser uma peste sem redenção. Né? Essa questão da peste da solidariedade é muito curioso, né? E a gente pode pensar hoje, né? Passando por toda essa pandemia, né? Não sei se passando por toda essa questão da pandemia aí,
não vejo como essa peste foi solidária, né, em alguns aspectos, mas o que a gente percebe no dia a dia é um completo egoísmo mesmo, né? Não sei se essa solidariedade se repetiu quando existem todo um aparato anti-vacina, um aparato anti-máscara, assim, é bem complicado a gente falar de uma solidariedade, mas realmente virou moda, né? Virou um tema constante, né? Falar da questão da peste, a pandemia. Mas me parece assim que aquele otimismo de a peste, o otimismo da solidariedade, é um ponto que você vê com certa reticência, a gente acaba vendo com certa reticência esse otimismo do Camus em relação à humanidade, porque parece que ele aposta que quando todo mundo vê que a coisa vai ferrar, as pessoas vão se apoiar. É uma aposta muito absurda. É um otimismo necessário, talvez, para ele, né? Vai por aí, né? Parece que é um otimismo, assim, eu preciso acreditar nisso, mais do que eu acredito nisso. Uhum. Sim, quando a gente pega o mito de Sísifo também, né? Ele fala, é preciso imaginar Sísifo feliz, né? Esse otimismo, né? Poxa, apesar de tudo isso, vamos viver e é preciso imaginar Sísifo feliz, mas me parece que a pergunta mesmo deveria ser se é possível imaginar Sísifo feliz. Eu acho que a pergunta deveria ser outra, né? Porque ele mostra a vida inteira a condição humana, e no final ele conclui que é preciso imaginar. Eu acho que talvez se ele colocasse se é possível imaginar, porque a felicidade também está em relação com a harmonia. A felicidade é a harmonia que foi quebrada. E a revolta é essa busca de restabelecer essa harmonia que não é restabelecida. Então, assim, eu acho que ele é esperançoso, né? Ele é uma pessoa esperançosa, né? Eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho que a esperança dele na dimensão pública, ela é otimista de um jeito que hoje parece não ter tantos adeptos. Eu estou pensando aqui no romance do Ian McEwan chamado Sábado, que ele descreve uma situação depois de um atentado terrorista, mas tem uma passagem que um jovem fala assim, quando eu penso no aquecimento global, nas questões grandes, nas questões políticas, tudo vai mal. Mas quando eu penso no final de semana com minha namorada, em esquiar na neve, não sei, tudo faz sentido. Então, o meu lema vai ser, vamos pensar pequeno. Ele reconhece o absurdo, mas a solução para ele é o mergulho alienado na vida privada. E parece que essa é a solução mais comum, é a solução mais feliz. E é uma solução, talvez, de um Sísifo feliz, mas um Sísifo individualista, né? que talvez seja o que é a regra geral, né? Me parece que a decepção, é coisa dos afirmativos, né? Se a estrutura da vida é absurda e você não tem esperança, você não tem por que se decepcionar. Então, a decepção ela é coisa dos afirmativos. Agora, não sei, eu acho que toda essa esperança que tem no caminho, eu fico mais com essa parte da descrição da absurdidade, essa questão, eu acho que é mais... Para mim faz mais sentido essa parte. Para mim faz mais sentido. Essa fratura que ele descreve muito bem. Você não vê uma quarta fase no Camus com a queda e o último homem, os trabalhos que ele deixou incompletos? Não parece que existe uma tentativa de construção de um outro caminho ali, não? Como é que você vê essa fase final do trabalho dele? Parece que tem alguns estudiosos que falam que há iniciando um quarto ciclo, né? O lirismo, o absurdo, revolta e talvez a esperança, o amor seriam um quarto ciclo que ele não chegou a concluir. Então tem estudiosos que vão para essa área que defendem isso, né? Mas me parece que sim, me parece que tudo caminha dessa maneira também. É muito forte essa questão da esperança. Então ele vai dizer que no Avesso Direito, né? Ele fala que a principal é a obra de onde ele tira toda a sua fonte, né? Então
esse primeiro ciclo me dá a impressão também que ele pretende voltar, né? Apesar que aquela morte dele também foi bem estranha, aquele acidente dele, né? Não, explica para o nosso ouvinte o que aconteceu com o Camille, que talvez ele não... Ah, sim, o Camille, ele ia viajar, comprou a sua passagem de trem. De última hora, ele foi com o Gallimard, com seu editor, né, da editora. Foi com seu editor, de carro, e morreu com a passagem de trem no bolso, né? Teve um acidente e bateu numa árvore. Então, parece que o local não era um local muito comum de acidente, né? Por outro lado, ele não estava sozinho também, né? Tinha o editor dele, né? Então, mas foi uma morte absurda, né? Ele, de última hora, decidiu não ir de trem. E morreu com o primeiro homem no bolso, né? Que é um livro autobiográfico, né? Morreu com esse livro incompleto, que depois foi publicado. Como é que você leva o absurdo para a sala de aula? O absurdo está em tudo, viu? O absurdo está em tudo. Então, vamos pensar, por exemplo, o ensino de filosofia. Entendeu? O que é o que impede a gente de ver o absurdo? Essa vida maquinal. Então, ele dá exemplo lá. Acordar, bonde, escritório, trabalho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, no mesmo ritmo. Então, tem um dia que a consciência se desperta. Ou seja, essa vida maquinal que nos impede de ver a absurdidade da existência. A gente vive, está acostumado a viver. Viver é um hábito. O Camus vai dizer tudo é uma questão de hábito, e viver é um hábito. Raras vezes questionamos esse hábito de viver, raras vezes questionamos a existência, se ela vale a pena ser vivida, apesar de todo mundo já pensar alguma vez se ela vale ou não a pena ser vivida. E esse hábito, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, os nossos cursos de filosofia, as nossas graduações, o ambiente universitário é um ambiente marcado por essa vida maquinal. Levantar, ir para a universidade, publicar seu artigo, fazer o parecer sobre um dossiê tal, parecer do artigo, reunir com orientando, entrar lá na plataforma Sucupira, quem faz essa beleza de trabalho. Ou seja, a vida acadêmica está cheia de hábitos maquinais. A nossa vida está cheia de hábitos maquinais. A vida acadêmica é marcada pelo absurdo. Entendeu? Há uma fratura, né? O absurdo é o quê? É essa fratura entre o homem entre o ator e seu cenário, entre o homem e o mundo. E se a gente pensa no caso do ensino de filosofia, há essa fratura entre o ambiente universitário e o ato de ensinar. E ensinar filosofia filosoficamente. Então, há um absurdo aí. Entendeu? Então, acho que a gente pode perfeitamente pensar a nossa relação com o ensino marcada por esse absurdo, marcada por esse divórcio, em busca dessa harmonia perdida ou em uma possível harmonia que as pessoas, que muitos não chegam a enxergar o absurdo porque está mergulhado nessa vida maquinal. Então, assim, o absurdo está em tudo, entendeu? Falei do ambiente universitário, mas a gente pode pensar a escola, pode pensar uma pessoa que tem um trabalho maquinal, não sei, fazendo outras coisas, né? Um motorista de ônibus circulando, andando. O absurdo está em tudo, né? A gente não percebe, a gente não reflete sobre o absurdo. Porque a gente não tem tempo para refletir sobre o absurdo. A gente não tem tempo para refletir, tem que sobreviver. Nosso tempo é marcado por isso. Eu fiquei pensando sobre como essa questão do absurdo, de você encarar essa absurdidade e essa incompletude, são exigentes. Você ter uma resposta absoluta parece ser muito mais fácil, porque você foge do problema, né? Você foge do problema. E talvez na situação geral que a sociedade está hoje, exigir das pessoas que elas encarem esse absurdo de uma forma construtiva ainda, parece ser muito, muito mais difícil, porque a saída mais fácil é ter uma teoria, ter uma verdade. Falar, não, minha verdade é essa, né? O que é para você, e eu estou perguntando já para você, o suicídio filosófico? O suicídio filosófico, para mim, é exatamente o que você falou aí. É essa fuga.
é eliminar um problema. O suicídio filosófico, no caso do Camus, é você coloca Deus na história, você resolve um problema. Você coloca Deus, você elimina o problema da ausência de sentido da vida. O suicídio filosófico, para mim, é a eliminação do problema. Não existe filosofia se não tem problema, né? O problema é aquilo que te força a pensar. E existe a eliminação do problema. Então, para mim, o suicídio filosófico é quando você, por exemplo, abraça uma metodologia de leitura, acreditando que esse é o caminho para fazer filosofia, e você substitui as suas inquietações pela estrutura interna de um texto. Acho que o suicídio filosófico, para mim, é quando você elimina um problema escolhendo o mundo da carreira e da repetição. Entende? Eu acho que, para mim, esse é o suicídio filosófico. E aí, do lado do suicídio filosófico, também tem o heterocídio filosófico, né? Que nem sempre é o aluno que se suicida, né? Às vezes também a imposição vem de fora. A imposição vem do professor. E aí é onde eu tenho uma coisa que eu não sei resolver, que é qual a diferença entre o heterocídio e o suicídio. Porque, qual é o limite? Porque ao mesmo tempo que existe uma imposição para um heterocídio filosófico, existe alguém que abraça aquela imposição. Então, para mim, também tem um problema que é qual o limite, se é que tem limite entre o suicídio filosófico e o heterocídio filosófico. Se você vive numa sociedade absurda, ser acusado de absurdo não parece ser um problema também. Você acaba normalizando coisas que o Camus falava muitas vezes sobre a infância, sobre as coisas que ele fazia relações entre as práticas de vida dele e a filosofia dele. E uma das coisas que ele fala é que ele aprendeu muito sobre filosofia jogando como goleiro no futebol. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, essa parte dele, eu já vi algumas coisas, inclusive tem no YouTube, né? O Caminho no estádio de futebol. Tem ele lá torcendo. Agora, eu não sei assim como o que eu poderia falar sobre isso. Não, sinceramente eu não sei, mas é curioso, né? Eu acho interessante porque quando você pensa na posição do goleiro, né? O goleiro é o solitário da jogada, né? Do jogo de futebol. E ele acaba sendo ele tem um jogo à parte, né? E ele pode fazer um monte de grandes defesas e levar um frango. Ele está sempre no fio da navalha, né? Em relação à atuação, né? Você nunca pode dizer que o goleiro jogou bem antes do final do jogo, né? Então, eu acho que tem uma coisa aí interessante. Quando você pensa na educação, Albert Camus, como trazer o Albert Camus para a sala de aula? Você não pode ter uma metodologia a partir do Albert Camus. O caminho é promover um tipo de sensibilização? Como é que você... Qual o procedimento que você usa? Existe algum procedimento? Eu acho que o procedimento é, sim, promover alguma sensibilização, algum tormento, né? Acho que dá uma sacudida. Não necessariamente com questões existenciais, nada, mas eu acho que todo mundo tem essas inquietações. Agora, muitas vezes você acha que é bobeira, né? Você acha que é bobeira. Fala, poxa, essa questão da nomeação, como que cria um nome? Coisa maluca, por que isso chama? Como que é essa questão da nomeação? Eu ficava, coisa mais... Aí eu achava que era uma bobeira, né? Aí depois você tá lá na aula de filosofia da linguagem, o povo tá falando de nomeação, você fala, poxa, não era isso que era as bobeiras que eu pensava quando era criança? Então, assim, muitas vezes é deixar que coloquem para fora. É não eliminar isso, é não cometer o heterocídio, entendeu? Não estimular o heterocídio filosófico, não auxiliá-los no suicídio filosófico, né? Eu acho que mais do que sensibilizar, talvez seria se abrir para o problema, que eu acho que todo mundo tem essas inquietações, mas muitas vezes é entendido como uma bobeira. Você vai falar sobre o sentido da vida, se vale a pena ser vivida, você está aqui tomando cerveja feliz da vida e falando se a vida vale a pena ser vivida. Então, como diz o Cabreira, né, que ele falava quando ele ia falar sobre o suicídio, né, falava que sempre tinha alguém na palestra lá para perguntar, e por que você não se mata, então, e nos deixa em paz?
Entendeu? Então, às vezes, acho que a falta de sensibilidade do outro elimina isso. Acho que quando você trabalha com jovens, você tem que se abrir a isso e ver que tudo pode ter um trato filosófico. Você pode fazer um trato filosófico em tudo. Uma das coisas que eu acho mais interessante no Camus, nessa fase já da revolta, é como ele lida com o absurdo, não como algo que te paralisa, mas como algo que te mostra uma contradição, e essa contradição gera a necessidade de gerar uma nova opção, né? Por exemplo, sei lá, entre liberalismo e comunismo. Ele fala, não vou ficar nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética, eu vejo problema nos dois. Eu vou procurar um outro caminho, né? É como se toda a situação contraditória, aquela coisa, você tem que escolher um lado, ele se desvia disso, né? Ele se desvia de um modo criativo disso também. E nesse sentido, eu acho ele muito próximo do pragmatismo, né? Como é que você vê? Faz sentido essa aproximação? Eu acho que sim. Acho que o Camus ele tem uma filosofia prática, né? Ele, quando ele fala assim, eu só sei escrever sobre o que vivi, ao mesmo tempo é resolver problemas práticos, né? Resolver problemas práticos e ao mesmo tempo definitivos, né? A questão do suicídio é um problema prático, existencial, urgente e sem volta. A filosofia dele é uma filosofia sem volta, uma filosofia que exige esse engajamento, que exige essa questão prática, né? Ele fala sobre o homem de carne e osso e quer resolver problemas concretos, né? Ele não fica na elaboração conceitual, na mera elaboração conceitual. Não que isso não tenha valor para ele, mas o que interessa mesmo é o homem de carne e osso, são os problemas concretos e a vida prática. Algumas posições dele são controversas e merecem ser lembradas. Por exemplo, a posição dele na luta pela independência, mais preocupado com a mãe dele do que com... Como é que você vê? Eu queria que você descrevesse a posição dele e como é que você avalia essa posição dele. Foi uma derrapada dele? Ou é algo justificado? Eu não li essa parte da questão essa questão com a mãe dele, não. É que quando perguntávamos para ele sobre a posição na Guerra da Argélia, ele sempre falava defendia uma saída pacífica, né? Uhum. Ele sempre falava, não, eu prefiro que haja mais conversação. É que eu estou mais preocupado com a situação da minha mãe. Uhum. Eu acho que eu tenho que me preocupar com isso, né? E ele sempre colocava essa situação pessoal como um empecilho para se posicionar de acordo com um processo de dependência violento, uma luta pela independência, né? É como se ele, nesse momento, estivesse defendendo um tipo de pacifismo em que havia esse interesse pessoal, mas acabava sendo um interesse que convergia com o interesse da França, né? Então, era muito mais palatável o Camus do que o Sartre, em relação a essa... Porque o Sartre logo se posicionou de acordo defendendo a independência, enquanto o Camus ficou no muro, nesse muro que lembra aquela situação que eu estava comentando no começo da nossa conversa, do jovem que fala assim, não, quando eu penso no mundo, tudo vai mal, mas eu vou pensar na minha namorada no final de semana, passear com ela. Quando o Camus coloca na frente a mãe dele, parece que ele faz todo sentido de acordo com a filosofia dele. É o que é mais próximo dele. Sim, né? É verdade. Mas parece uma derrapada também política. Ao mesmo tempo, parece uma derrapada política. Mas se a gente for ver, o que é o absurdo? O absurdo é uma contradição, né? Ele vai dizer o que é o absurdo, é uma contradição. Então, a filosofia do Camus está toda cheia também de contradições também. Entende? Eu vejo isso como uma descrição do absurdo também. Eu estudei um pouquinho o Camus, mas eu estudei um pouco o Camus justamente porque eu estava escrevendo um trabalho sobre engenheiros do Havaí, né? E cheguei a dar uma palestra, escrevi material, e uma frase dos engenheiros do Havaí que servem bem para a gente sintetizar algo do Camus, ou para se aproximar, como mote para os alunos,
É uma canção que ele diz algo assim: viver assim é um absurdo como outro qualquer, como tentar o suicídio ou amar uma mulher. Porque quando você tenta o suicídio, você tenta resolver o problema, acabar com o problema, e você não vai eliminar. Quando você ama uma mulher, você acha que aquela mulher vai ser a solução. E aí você novamente está tentando fugir do absurdo. O absurdo de colocar todo. Você pode colocar toda a verdade em uma teoria ou em uma pessoa, né? Isso tende a cair. Você vai cair de novo no absurdo, né? E os engenheiros, o tempo todo, reafirmavam o Brasil como lugar do absurdo e a necessidade de pensar localmente, porque por isso eles tinham lá o primeiro álbum deles, chamavam Longe Demais das Capitais, porque eles queriam pensar a partir do Rio Grande do Sul. Né? Representações do Brasil como absurdo e o diálogo que isso tem com Alberto Camus. A gente não pode esquecer que o primeiro livro do Abdias Nascimento chamava O Negro Revoltado. Né? O Negro Revoltado. E o Abdias Nascimento foi Cicerone do Alberto Camus, quando o Alberto Camus esteve no Brasil. Foi passear com o Alberto Camus, então dá para tentar resgatar essa história aí e ver como é que era o diálogo entre eles. Danilo, eu vou partir para nossas 3 perguntinhas que eu faço para todos os convidados. São 3 perguntinhas singelas, simples, daquelas que não vão ter nenhum problema para você, porque a primeira pergunta você responde toda vez que você começa a dar aula de filosofia, e a pergunta é: o que é filosofia? É uma pergunta singela, bem difícil de responder, né? Olha, eu acho que filosofia é você se escutar, dar resposta às suas angústias, né? Dar resposta a seus tormentos, ao que te incomoda. Eu acho que filosofia é isso. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Olha, eu acho que tem 2, né? Tem 2, eu acho que os filósofos que mais marcaram assim foram o Gonçalo, né? Foi nosso professor, Gonçalo Amigos Palácio, e o Júlio Cabreira. Então, acho que o Gonçalo ele me mostrou assim, tipo, como trabalhar com filosofia, o que não fazer, alguém que teve coragem de ir na contramão. O Cabreira também, o Cabreira é alguém que você senta com ele, conversa e sai com um monte de coisas pensando ali. Eu acho que é muito interessante. Eu acho que esses 2 foram os que mais me marcaram. Assim. Qual a sua filósofa ou filósofo favorito? Ultimamente eu estou lendo o Júlio Cabreira. Não sei se seria favorito, assim, mas é alguém que ultimamente está me despertando muito interesse. Né? Muito interesse. Então, eu vou te perguntar, o que está te interessando tanto na obra do professor Júlio Cabreira? O trato com a filosofia brasileira, né? Como olhar, como tentar olhar, fazer uma filosofia desde o Brasil, como fazer uma filosofia não europeia. Eu acho que isso é o que eu acho forte, né? Quando eu conheci o Cabreira, o que mais me chamava a atenção era a análise que ele fazia da condição humana, a análise, as respostas que ele dava sobre a questão do suicídio. E hoje o que mais está me chamando a atenção nos textos do Cabreira é essa busca por um filosofar desde o Brasil e desde a América Latina. Eu acho que é o que falta no nosso meio, né? O que falta, eu acho que não basta ter por exemplo, o último GT criado na POF foi sobre o pensamento brasileiro, né? Isso mostra a importância que a nossa pós-graduação dá para o pensamento brasileiro. Quantos programas de pós-graduação têm uma linha de pesquisa sobre o pensamento brasileiro? Tem pesquisadores, mas não tem linha de pesquisa. Parece que no Brasil, para você fazer filosofia, você tem que sair dos departamentos de filosofia. Tem uma frase do Ilan, um artigo, o Ilan Bessuzan, da UNB, ele coloca assim que a filosofia é importante demais para ficar na mão dos filósofos, né? E é isso, e muitas vezes para você fazer filosofia, você tem que ir para a educação, a literatura, a antropologia, a sociologia. Acho que fugi um pouco da sua pergunta. Não, eu acho que mostra qual a inquietação que te leva pro Cabreira,
Mas essa inquietação ela é contínua porque a gente fica sempre na dúvida se o que vão chamar de filosofia brasileira vai ser a nova exegese do Tobias Barreto e vai ser só isso, sabe? Vai ser um resgate de um resgate de um resgate e vai ser uma multiplicação de pressupostos que novamente a gente vai cair no absurdo. Não dá para fazer recognição do pensamento brasileiro e criar grupos de estudos sobre Tobias Barreto e sobre Júlio Cabreira e sobre outros. Essas pessoas não querem ser lidas assim. Você quer ser lido, entrar no mérito da questão, discutir, vê-lo como um pensamento vivo, né? Uma coisa que te movimenta. Eu acho que é isso que tem que fazer, eu acho que é isso que tem que ser feito. Está sendo feito, né? Por algumas pessoas de maneira tímida, mas... Aí você tem o mesmo paradoxo da filosofia africana, que quando você faz filosofia africana, ou você é filosófico demais para ser reconhecido como africano, ou você é africano demais para ser reconhecido como filosófico. Eu estou dizendo paradoxo porque, assim, às vezes a pessoa consegue um reconhecimento até no exterior como filósofo, mas os brasileiros falam assim, não, mas não é filósofo. Não, não é filósofo. Para os nossos padrões aqui, não é. Como né? Flusser, né? Como Flusser, mas a gente pode falar do próprio Paulo Freire, Marcelo Dascal. A gente tem outras pessoas que conseguem um grande espaço nas academias fora, e aqui a gente só trata eles como com desprezo. Vamos retribuir seu sucesso, nossa resposta para o sucesso alheio é o desprezo. Não vamos ler esse pessoal, não. Ele está achando que ele é quem? Ele está achando que é quem? Por outro lado, você pode ser brasileiro demais. E o pessoal fala, não, mas não é filosófico. Você está tratando de temas que não são aqueles que nós reconhecemos como... Então, esse paradoxo que a filosofia africana vive, talvez possa ensinar, e eu me interesso muito pela filosofia africana por conta de que eles conseguiram, de alguma forma, contornar esse paradoxo e constroem um debate amplo e variado, né? Inclusive com variações que são bem colonizadas, mas isso não é o problema. O problema é ter variação, o problema é ter debate. Mas eu acho que aquela provocação de que se você é alguém que tem formação em filosofia e não filosofa, você é como um médico que não opera, vale muito na África, porque você tem que justificar o seu salário. Não dava para falar assim, vamos fazer filosofia, e filosofia é algo inútil. No Brasil a coisa começa a acontecer desse jeito também, não dá para falar só, vamos fazer filosofia e a filosofia é algo inútil. Não é suficiente essa resposta da inutilidade. A gente parece que precisa agarrar mais o nosso entorno e fazer sentido para as pessoas. Mas vamos lá, eu queria te pedir indicações, Danilo. O que você indica para nossos ouvintes, de leitura, filme, música, o que você quiser indicar? Olha, já que eu falei do Cabreira, eu vou indicar o Diário de um Filósofo no Brasil. Acho que é um livro que vale a pena. Eu indico quantos livros? Quantos você quiser. Ah, tá. Eu acho que o Mito de Sísifo. Acho que o Mito de Sísifo é um livro que mostra como você ser fiel ao problema. Eu acho que o Mito de Sísifo mostra muito. Acho que eu vou ficar com esses dois por hoje. Mas tem muitos outros, né? Tem vários outros e eu acho que literatura, né? Acho que procurar ver filosofia, né, em outros meios. Acho que muitas vezes a filosofia está entre nós, mas os olhos que a maneira que nós olhamos não permite visualizá-la. Né? Eu acho que procurar filosofia na literatura, eu acho que é interessante também fazer esse caminho. Sair do que é dito como filosoficamente aceito. Nesse sentido de procurar na literatura, uma das coisas que eu acho interessante é procurar aqueles autores que, de alguma forma, se evadiram da filosofia, por não encontrarem nela um ambiente que eles consideravam mais saudável. Aí você tem vários autores, tem o Caetano Veloso, que fazia filosofia, se evadiu, mas o mais relevante para a nossa conversa aqui hoje é o Raduan Nassar. Né? O Raduan Nassar, ele estava lá fazendo o doutorado dele em filosofia na Alemanha, ou sei lá, estava fazendo a formação dele em filosofia na Alemanha,
houve o golpe e ele voltou para o Brasil, mas nunca mais tratou da filosofia. Mas mesmo assim, você pode ler os romances dele e sempre você vai encontrar lá ecos do escritor preferido dele, que é Albert Camus. E, inclusive, em expressões como a textura do silêncio. Ele está sempre tentando traduzir a textura do silêncio. E o Camus tem essa expressão, essa tentativa contínua de tentar traduzir o silêncio da mãe dele. Porque a mãe dele era iletrada, era a avó dele que dominava a casa, e a mãe dele não trazia aquela ternura explícita. E ele tentava o tempo todo, quando a mãe dele chegava e eles tinham instantes sozinhos, tinha um silêncio que era reconfortante e traduzir esse silêncio é uma das coisas mais que eu acho que o Camus mais tentou na vida. Porque esse silêncio tinha uma textura, esse silêncio tinha uma densidade. E quando você pega o Randon Nassar escrevendo, você vai encontrar vários textos dele, Lavoura Arcaica, vai estar lá essa ideia do silêncio com a densidade. E isso é o Camus repercutindo dentro do trabalho dele. Eu vou indicar também o episódio do Filosofia Pop Existencialismo. Se eu não me engano, é o episódio número 3. É um dos nossos episódios com maior número de downloads. É um dos recordistas históricos esse episódio. Então, se você for lá, você vai encontrar uma visão geral aí do que é o existencialismo. E vou indicar aqui um disco dos Engenheiros do Havaí, um disco chamado Papo é Pop, né? Aí você pode perguntar o que tem a ver com Albert Camus. E aí eu vou explicar aqui o seguinte: o Papo é Pop é um álbum que os engenheiros fizeram na época em que eles estavam fazendo campanha para o Brizola, né? O Brizola era candidato nas eleições de 89, os engenheiros foram fazer campanha para o Brizola. Mas a referência do Papo é Pop tem duas referências interessantes para pensar. O Papa João Paulo II, que veio para o Brasil e foi tomar chimarrão, né? Então, o Papa estava fazendo publicidade, né? Tomando seu chimarrão. Mas a referência literária é a queda do Albert Camus. No romance, o romance brevíssimo, genial do Albert Camus, A Queda, tem uma passagem que ele fala de um campo de concentração na Espanha. O personagem está dentro de um campo de concentração na Espanha e alguém começa a tratá-lo de forma diferenciada, como se ele fosse alguém superior. E de início ele rejeita esse tratamento, né? Mas aos poucos, quando as coisas vão raliando, ele começa a aceitar esse tratamento, né? É como se ele fosse o papa do campo de concentração, né? E ele vai aceitando esse tratamento até que tem só uma poça d'água e ele manda as outras pessoas não deixarem beber daquela água, que a água é dele. E ele fala, não, até o Papa peca, até o Papa comete pecados. Aí você tem essa referência do Papa pecando, do Papa caindo no pop. E dentro desse álbum, os engenheiros fizeram essa brincadeira colocando duas músicas com a mesma melodia. A música chama O Papo é Pop e a outra música chama Perfeita Simetria. Uma está do lado A e a outra está do lado B. A primeira fala do consumo. Você procura no consumo uma redenção. Então você vai comprar algo para te completar. Isso, de novo, é absurdo, porque nunca você vai se sentir completo, né? Então, a canção O Papo é Pop, ela vai falar dessa tentativa de redenção pelo consumo. Só que do outro lado do álbum tem uma música com a melodia idêntica e que chama Perfeita Simetria. E ela fala da redenção na busca de um amor, né? Se eu não me engano, a Perfeita Simetria começa: toda vez que toco o telefone, eu penso que é você. Toda vez eu estou pensando na pessoa e ela que vai me redimir, né? E eu quero voltar para aquele momento em que nada nos dividia, que a gente era completo. A grande sacada do caminho é falar que a gente nunca vai ser completo. A gente vai sempre ser fraturado. A gente sempre vai ser incompleto. E encarar essa incompletude é encarar o absurdo, né? Tentar fugir dessa incompletude também é absurdo, né? Então, essas duas canções do Engenheiros do Havaí,
elas se complementam, de certa forma, mas elas foram feitas como, não por acaso, com a mesma melodia, porque é como se o que vende mais fácil no mercado, essa ideia de amor que te complementa, é o que te vende mais no mercado, né? Então, a gente tem uma simetria estranha entre filmes de guerra, né, e canções de amor, né? Você está sempre tentando vender uma completude de alguma forma, né? Então, essa é a outra dica, né? Não por acaso os críticos não gostaram desse álbum do Engenheiros do Havaí. Eles falaram, não, os caras são tão preguiçosos que, ao invés de fazer uma alta melodia, fizeram igual. Então, os críticos estavam certos. O pessoal era bem preguiçoso mesmo. Danilo... Só uma coisa, Marcos, só... Eu acho que você deve soltar o seu livro logo, viu? Sobre Engenheiros do Havaí, né? Danilo, por favor, você tem um espaço livre para divulgar o que você quiser divulgar, falar do que você está pesquisando, deixar o seu recado final, agradecendo sua presença e esse diálogo de hoje. Divulgar? Bem, já que eu acho que eu fui um pouco injusto quando eu falei só de 2 autores aqui, né? Na verdade, falei de 3, né? Quando você falei do Camus, do Cabreira, do Gonçalo, então eu acho que faltou falar de um, né? Eu acho que é um filósofo que eu conheci, é alguém que escreve com uma dinamite na mão, que é o Murilo Seabra, né? Então, é alguém que também merece ser lido, discutido. Inclusive, tem um episódio do Murilo Seabra no Filosofia Pop, então eu também recomendo. E é alguém que merece ser lido e é alguém que nos próximos anos eu quero me dedicar, nos próximos meses, talvez, me dedicar à leitura mais atenta da obra dele. Ele está agora com 2 livros recentes, né? E que são livros que, com certeza, merecem ser lidos e discutidos de maneira séria. É isso, Danilo. Muito obrigado, então, valeu. Eu que agradeço. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.